família. Eu sou aliançado com a minha igreja. Eu sou aliançado com os meus pastores, com os meus líderes. Feche teus olhos. Pai, nós queremos ouvir a tua voz, a palavra, o remédio, o alimento para a nossa alma. Sei que o Senhor vai falar conosco nesse lugar. A tua glória está aqui, a tua presença está entre nós. Em nome de Jesus, fortaleça o teu povo, fortaleça a mim, cada um de nós, pela palavra que vem ao nosso encontro, ao encontro da nossa necessidade, do nosso coração, da nossa alma, para que possamos viver as maravilhas do Senhor. Diga comigo, em 2016, aconteça de acontecer, o diabo querendo ou não, eu vou viver as maravilhas de Deus. Em 2016 é o meu ano, é o ano da minha virada. Pode começar a ruim, mas vai terminar maravilhoso. Vai terminar maravilhoso. Diga, porque o Senhor é comigo. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda bem forte a Ele. Glória a Deus. Assentai-vos. Eu vou ter que reduzir um pouco a explanação dessa palavra, mas o pouco que eu falarei a vós, que vocês possam, irmãos, realmente aproveitar e receber de Deus o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Digam todos amém, e graças a Deus. Nós estamos na corrente, hoje é o terceiro domingo, se não me falha a memória, da corrente Aliançados 2016, tá? Aliança é o tema central das nossas pregações durante 7 domingos, tá? E hoje eu vou falar sobre minha aliança com o reino de Deus. Vamos repetir comigo? Minha aliança com o reino de Deus. Sim, queridos. Mas quando nós vamos falar de reino de Deus, primeira coisa que nós temos que entender, e eu não vou poder explicar aqui em poucas palavras para você, porque a questão do reino é uma coisa muito ampla, mas abreviando e simplificando, o reino significa aquilo que Jesus falou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, seja feita assim na terra como no céu. Venha a nós o teu o quê? O teu reino. Então o reino significa fazer a vontade de Deus. Vamos dizer comigo, reino significa deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. É resumindo mesmo, bem resumido sobre o reino. Significa fazer a vontade de Deus. Eu tenho falado, irmãos, nem sempre fazer a vontade de Deus é uma tarefa fácil. Por quê, pastor? Porque para fazer a vontade de Deus e viver o reino, nós temos que lutar contra o pior inimigo. Isso é sério. Quem é esse inimigo, gente? Quem é esse inimigo? Nós. Não o diabo. O diabo já está vencido na cruz. O diabo já está onde? Morre. Ele não gosta quando eu faço isso. Debaixo dos nossos pés. Nós temos que vencer nós mesmos, porque são as nossas vontades, os nossos desejos que nos afastam do reino. E toda vez que nós decidimos fazer a nossa vontade, não conseguimos viver o reino. Porque viver o reino, ter uma aliança com o reino de Deus, gente, significa abrir mão.
abrir mão de muitas coisas. Abrir mão do meu tempo. Quem já abriu mão do seu tempo essa semana por causa do reino? Você que é líder da célula, você abre a mão do teu tempo para ir lá fazer a tua célula. Não é verdade? Você que trabalha na obra de Deus, em qualquer área na casa do Senhor, você tem que abrir mão de outras coisas para se envolver com o reino. Os irmãos que tiveram agora no final de semana, os servos que foram para servir no encontro vencedor, tiveram que abrir mão do seu final de semana por causa do quê? Do reino. O reino de Deus. E o reino de Deus é maravilhoso. O reino de Deus, nós temos que ter uma aliança com o reino de Deus. Porque quando nós não temos uma aliança com o reino de Deus, irmãos, tudo aquilo que envolve Deus, olha para mim e guarde o seu coração, torna-se pesado. Tudo que envolve Deus. Vir na igreja é pesado, ir na cela é pesado, ofertar é pesado, ser dizimista é pesado, tudo é pesado. Quando nós não queremos viver o reino. Mas quando nós queremos viver o reino de Deus e temos uma aliança com o reino de Deus, olha para mim, tudo que eu faço no reino é prazeroso, é com alegria, oh aleluia, é com gratidão da alma, do coração, sabe? De vir para a igreja glorificando a Deus. Eu lembro quando eu era menino, que eu recém tinha dado meus primeiros passos na fé. Eu morava sozinho no fundo da igreja. E eu saí da casa da minha namorada, que era pastora, ia para casa tarde da noite, não tão tarde. E a presença do Senhor era tão grande, irmãos, sobre a minha vida. Tão grande, tão tremenda. Viu? Eu estava tão cheio do Espírito Santo que um dia eu não aguentei. Se alguém me viu, já pensou: esse rapaz está louco. Tá louco. Eu não aguentei chegar até em casa. Cada presença de Deus na minha vida. Eu lembro isso com muito carinho. Eu não suportei, as minhas pernas começaram a ficar bamba e eu tive que me ajoelhar no meio da rua. Eu me ajoelhei no meio da rua e comecei a falar em línguas estranhas. Comecei a glorificar o meu Deus. Veio uma presença extraordinária sobre a minha vida naquela noite. Porque eu estava inflamado, estava envolvido totalmente com as coisas do reino. Eu queria viver o reino, mais que tudo na minha vida. E é o que eu quero até hoje, viver o reino mais que tudo. Mais que tudo. Mais que tudo. O reino é a coisa principal que nós temos que querer. Ter uma aliança com o reino de Deus. E quando eu vejo essa palavra, esse fato aqui, irmãos, aconteceu mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Israel estava vivendo uma crise, tal como o Brasil está vivendo agora. O Brasil está vivendo uma crise tenebrosa. Só o sangue do Cordeiro. Eu vou falar para vocês que nós podemos fazer para mudar. A nossa parte, mudar a gente não vai conseguir, mas a nossa parte nós podemos fazer. Mas o Israel, naqueles dias de Ageu, do profeta Ageu, estava vivendo uma crise terrível, muito, muito terrível. Por quê? Porque o povo de Israel esqueceu da casa de Deus. Onde eu estava aqui fazendo uma reunião com o diaconato, e eu dizia para o diaconato: irmãos, a casa de Deus, na verdade, são aqueles que são nascidos de novo. Mas aqui a igreja, quem gosta de estar na igreja? Quem gosta de estar aqui no templo, no prédio? Esse prédio para mim é a minha segunda casa. É a minha segunda casa. A nossa segunda casa é estar no prédio da igreja. Mas o que acontecia lá no tempo do período do profeta Ageu? O povo se esqueceu do templo, se esqueceu da casa do Senhor. E eles foram e começaram a fazer somente aquilo que era do seu querer, da sua vontade. Lembra que eu falei? A minha vontade é inimiga da vontade de Deus. Eles tinham preocupação com a sua própria casa, o que não é errado. Nós temos que querer o melhor para a nossa casa. Quem não quer o melhor? Sim, temos que querer o melhor. E o povo de Israel estava assim, cuidava dos seus próprios interesses.
o tema central dessa mensagem chama-se prioridade. Aonde estão as nossas prioridades? Onde estão as nossas prioridades? Porque aonde estiver a nossa prioridade, ali também está o nosso coração. Se as nossas prioridades estão nas coisas que envolvem a nossa vida, o nosso coração está nas coisas. Mas se a nossa prioridade estiver no Senhor, o meu coração está no Senhor. O meu coração está no Reino. Está no Senhor. Nós temos que buscar nos entender, porque o homem precisa se entender. Onde está o meu coração? De vez em quando você, querido, tem que fazer essa oração. Dizer, Senhor, aonde está o meu coração? Será que o meu coração está no reino? Ou será que o meu coração está nas coisas que envolvem a minha vida? Porque se o meu coração estiver nas coisas que envolvem a minha vida, eu vou me decepcionar. Porque as coisas passam. O tempo passa. A ferrugem toma conta. Tudo passa nessa vida, mas as palavras do Senhor não passarão, porque são eternas. Tem muitas pessoas buscando coisas que não são eternas, esquecendo das eternas. O povo de Israel estava assim, porque a casa de Deus, ali no período de Ageu, representava o templo que estava abandonado, desprezado pelo povo. Porque o templo simbolizava o lugar da presença de Deus. Isso simbolizava o templo na velha aliança, o lugar onde Deus se manifestava. Que Deus se manifestava no templo e através de alguns indivíduos no templo da velha aliança. O povo virou as costas e vinha com desculpa, irmãos. Olha se não é verdade que eu vou dizer para você. Guarda isso. Quando alguém está se afastando do reino, olha, guarda isso. Querido, senti tua falta na igreja. O que está acontecendo? Eu não pude ontem. Por quê? O que houve? Não, deu um problema na casa, não deu para ir. Nem era problema nenhum. Simplesmente não teve vontade de vir na casa dele. Querido, o que aconteceu? Não foi na célula. O que houve? Fiquei preocupado. Olha, não deu para mim na célula porque estava chovendo demais. Querido, o que houve? Não veio na casa do Senhor? Não, estava muito calor. Muito calor. As pessoas, quando elas começam a se afastar do reino, irmãos, perder a aliança com o reino de Deus, elas começam a criar desculpas. Substitui por isso, mas desculpa não vai levar ninguém para o céu. Pelo contrário, vai levar a pessoa para longe da presença do Senhor. Eu sempre digo uma frase, e isso é verdade. Quem quer, dá um jeito. Para tudo. Mas quem não quer, acha uma desculpa para tudo. Não é verdade? Estou mentindo, não é verdade? Para tudo, acha uma desculpa para tudo. Quem não quer, mas que o coração não está no reino. O coração está nas coisas. E muitas vezes quer se apropriar, quer receber os benefícios do reino. E Deus não dá. Aí fica bravo com Deus. Fica irado. Deus não ouve oração. Deus não está nem aí comigo. Eu vou na igreja, o quê? Irmãos, aí diz assim, Deus entende meu. Eu já vi gente falando isso aqui. Eu fico preocupado quando eu ouço essa frase. Pastor, Deus entende o meu coração. Quem já ouviu isso? Não diga. É uma maneira de justificar a sua ausência com as coisas do reino. Deus entende meu coração. Deus não entende nada. Fica para a pessoa que está lá, Deus não entende nada. Deus não entende seu coração. Sabe qual é a linguagem que Deus entende? Olha para mim. A única linguagem que Deus entende é a linguagem da fé e da obediência. É a única linguagem que Deus entende. Da fé e da obediência. Essa linguagem é a linguagem de Deus. O resto, irmãos, é balela, é papo furado. O resto é só desculpa para não ter aliança com o reino e com as coisas de Deus. O povo já estava sofrendo, porque esqueceram das prioridades. Diga comigo, a minha maior prioridade
É o reino de Deus. É a sua justiça. O que está escrito lá em Mateus? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo de Israel não estava buscando reinar. A casa está em ruína, a casa de Deus, não estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Estou nem aí. Tem gente que fala assim, não estou nem aí. Se a casa de Deus está em ruínas, eu não estou nem aí. Eu tenho que cuidar da minha vida. O que é a tua vida perto da vida de Deus? O que é a minha vida, irmãos, perto da eternidade? O que é a minha vida perto do querer de Deus sobre ela? Não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Por isso nós temos aliança com Ele, com o seu reino. Que quando nós temos aliança com Deus e com o seu reino, nós olhamos para Ele. E quando nós olhamos para Ele, olha para mim, tudo que Deus se importa, também é importante para nós. Também é importante para nós. Deus se importa com muita coisa na igreja. Deus se importa com que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus se importa com que você, querido, que vem na casa de Deus, tenha amizade com o teu irmão, que você ame uns aos outros, porque o amor uns para com os outros é a vida da igreja. Amém? Deus se importa com a qualidade espiritual que deve haver no culto. Deus se importa com o crescimento que deve haver nas nossas células. Deus se importa com tudo. Deus se importa também quando nós entendemos que, quando nós estamos com o nosso coração no reino, nós abrimos mão de algumas coisas. Quando nós abrimos mão, isso é renunciar muitas vezes a nossa vontade para viver o reino. Deus, Ele entra em ação, Ele age com provisão e vida. E muda qualquer história. Porque Deus, Ele não é igual ao homem, irmãos. O homem promete e não cumpre. A gente está vendo isso aí acontecer no Brasil. Mas Deus não. Deus, Ele não é homem para que minta. Deus, Ele não vai, de maneira nenhuma, voltar 1 centímetro atrás do que Ele estabeleceu na sua palavra. O que é viver a vontade de Deus, ver o reino, pastor, para a minha vida? Bíblia, palavra. Porque a Bíblia é Jesus, Jesus é a palavra. A Bíblia diz que é assim, assim tem que ser. Se eu fizer diferente, eu estou fazendo a minha vontade, eu estou longe do reino. Tudo que a Bíblia diz que tem que ser feito, tem que ser feito, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. O profeta Ageu foi inciso. Olha, você está esquecendo da maior prioridade, que é Deus na vida de vocês. Vocês querem melhor para vocês, mas estão esquecendo da casa do Senhor. Eu podia entrar em outras áreas aqui, mas não é o foco da mensagem. O foco da mensagem é a prioridade com o reino de Deus, irmãos. Mas tem áreas que também são importantes. Ah, pastor, importante que Deus entenda meu coração. Eu não vou ser dizimista porque eu tenho outros compromissos. Se sobrar, eu dou o dízimo. Isso é reino? Isso é reino? Se sobra, a gente dá, é para cachorro. Deus é Deus de prioridade. Tudo a nossa vida deve ser prioridade. Se o meu coração está no reino, o meu tempo, aleluia, é dedicado ao Senhor. A minha família é dedicada ao Senhor. Aleluia. Digo amém, querido? Os meus bens, o meu salário é dedicado ao Senhor. E para mim dedicar ao Senhor, a Bíblia diz: seja ofertante, seja dizimista na minha casa. Sabe uma coisa, irmãos? Eu não tenho problema nenhum em ensinar sobre prosperidade aqui nessa igreja, porque eu sei de uma coisa. Olha para mim. Que o pastor que não ensina prosperidade na sua igreja, a igreja empobrece e o povo não é abençoado. Não é abençoado. O povo de Israel estava vivendo isso ali. E nós vamos ali. Não caía a chuva, o orvalho não vinha, o fruto da terra não dava. Eles estavam vivendo um tempo de maldição, porque esqueceram da prioridade que é Deus. Mas quando eles fizeram uma aliança com o Senhor, a história foi mudada. Olha o que Deus fala aqui em Ageu, capítulo, vamos ver aqui, Ageu, capítulo, não precisa ler, só ouça. Segunda palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o
meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro um pouco farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei habitar todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vamos dizer comigo: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque quando o povo aplicou o coração e olhar para a casa de Deus, Deus começou a mudar a história do povo. E quando nós aplicamos nosso coração para olhar para o reino de Deus, a nossa casa, terreno, nossa família, nossos projetos, fala para mim, nossos sonhos começam a mudar, começam a andar para frente. Quando Deus fala: lembra-te do povo de Israel quando estava no Egito, está dizendo: olha, muitas vezes Israel falhou, muitas vezes Israel colocou a sua vontade na frente da vontade do Senhor, e por causa disso pereceram. Mas quando nós colocamos a vontade do Senhor dentro de nós, aí nós estamos vivendo o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que a gente faz no reino, aí tudo começa a ter sentido, queridos. Tudo começa a ter sentido. Nada que é feito no reino deve ser por obrigação, porque obrigação passa, amor é para sempre. Passa ou não passa? Você faz uma coisa por obrigação, vai chegar uma hora que você vai parar de fazer. Mas quando você faz com amor, você vai fazer sempre. E cada vez mais você vai querer fazer. Tanto no reino, como nas líderes célula, na igreja, em todos os setores da nossa vida. Tudo que é feito com amor. Até na hora de ofertar, a gente tem que ofertar com amor e com alegria. Se não for assim, nem Deus aceita. Aí não passa de cédula. Deus precisa de dinheiro? Não. Deus não precisa de dinheiro, porque dinheiro é uma invenção humana. Mas Deus precisa da nossa atitude. Da nossa atitude de fé. Quando nós entendemos essas coisas. Quando o povo entendeu: puxa, a casa do Senhor está em ruína. Vamos olhar para a casa de Deus. Vamos reconstruir a casa do Senhor que está destruída, está em ruína. Deus começou a olhar para a vida deles. Começou a mudar a sorte do povo de Israel. Lembra que nós vamos ali no começo? Tudo que você ganha, você coloca no saquetel furado. Quem tem essa impressão? Quando tudo que chega aí, coloca no saquetel furado, você coloca por cima e cai embaixo, e você não vê nada, você não consegue fazer nada. Presta atenção nisso, querido. Isso aqui é Bíblia. Amém? Reino de Deus é negar a mim mesmo para fazer a vontade do meu Senhor. Palavra de Deus. Prioridade. Qual é a minha maior prioridade? Reino. Tudo que envolve o reino. Se isso for verdade na minha vida, vai acontecer o que o salmista Davi falou: fui novo, fiquei jovem, fiquei velho, mas nunca vi um justo. O que? Complete para mim, hein? Nunca vi um justo mendigar o pão. Quem é que é justo? Quem age com justiça. O que é ser justo? É fazer o que é certo. Não é verdade? Quando a justiça que a justiça de Deus entrou agora na nossa nação brasileira, por que a justiça teve que entrar? Porque tem muita coisa errada. Não é verdade, sim ou não? Muita coisa errada que está sendo trazida à tona agora. E para todos os lados. Não estou falando de questão partidária, não. É todos os lados. Deus está quebrando, irmãos. Ei, existe um demônio de corrupção na nossa nação brasileira. Isso vem, desde o tempo do Império. Ei, desde o tempo do Império. A corrupção não é agora. Não pensa que vem de alguns anos. Não, desde o tempo do Império. Mas Deus está limpando. Deus está sarando. Deus está agindo na nação brasileira.
Porque eu creio que nesta nação vai começar um avivamento extraordinário. Mas para que o avivamento aconteça, Deus tem que fazer uma obra tremenda. Deus está entrando com a sua justiça na nossa pátria. Isso está acontecendo. E a obra começou. Interessante se vocês forem analisar. O homem que Deus escolheu para fazer justiça é de Deus. É convertido. Vai na igreja, assim que você está sentado na cadeira dessa igreja. Isso é por acaso? Não, é o agir de Deus. É a justiça de Deus que está acontecendo. Deus está fazendo isso aí. E aí não tem o que fazer. Temos só entender o que Deus faz. Amém? Irmãos, nunca vamos esperar, jamais. Não espere que isso aconteça. Que a justiça de Deus entre no cenário da tua vida. Porque se a justiça de Deus entrar no cenário da minha vida, querido, não adianta orar, não adianta jejuar. Olha, não adianta nada. Só tem que esperar a obra ser completada. Então, seja inteligente. Viva o reino. Viva o reino de Deus. Seja inteligente. Viva o reino. Venha para a igreja com o propósito de servir a Deus verdadeiramente. De ser de Deus. Amém? Larga a mão de todas as desculpas que impedem você de ser aquela pessoa que vai viver o reino, vai ter uma aliança com as coisas de Deus. Larga a mão disso aí tudo. Isso tudo é passageiro. Viva o reino. Amém? Se coloque de pé.